escrito aqui, a Torá, sabe essa história que Moshe Rabbeinu, quando estava no terceiro dia que ele fez Brit Milá, Avraham Avinu tinha 99 anos. 99 anos, pessoal. Eu acho que não tem ninguém aqui que chegou quase na metade. Na metade chegou, mas 99 anos aqui. 99 anos ele fez Brit Milá. No terceiro dia, que dói mais, como está escrito na Gemara, não é que dói mais. Por que dói mais? Então, o Ran fala, um rabino, ele explica o quê? Que na verdade a dor é a mesma dor, mas a dor constante de 3 dias é muito mais difícil do que o primeiro dia. Então, fala que Abraão no terceiro dia que estava com aquela dor, certo? E está escrito na Parashá que Hashem também de propósito fez um calor muito mais forte do que o normal, para ninguém vir visitar, para ninguém passar naquele dia perante Abraão para Abraão poder descansar. E mesmo sem Abraão nessa situação, sentado na entrada da tenda, esperando alguém passar para poder convidar ele para entrar na casa dele, na tenda dele. A pergunta é a seguinte: por que exatamente a Torá ela resolveu escolher essa situação de Avraham Avinu nesse momento para nos ensinar a grandeza de Avraham Avinu, que ele recebe visitas? Em toda a vida de Avraham Avinu ele recebeu visitas, certo? Acontece que a tenda tinha 4 entradas para quem de qualquer lado que vier entrar. Não falta casos, histórias de Avinu para ele poder contar como ele recebe visitas. E por que somente a Torá resolveu esse caso, essa situação, com os 3 anjos que estavam parecendo como 3 árabes, essa situação para mostrar quanto que Avraham Avinu é grande de fazer caridade, receber visitas. Por quê? Porque somente essa situação. Como está escrito também, Vaita Esher, os sábios falaram que o que é Esher? É a abreviação de Achilá Shtialina, ou seja, comida, bebida e dormir, que todo mundo que vinha, ele dava para comer, beber, dormir, certo? Tudo o que ele precisava, sempre. Porque justamente essa história a Torá trouxe para mostrar como Avraham Avinu recebia visitas. Por quê? Então fala aqui um rabino que escreveu um livro que se chama Kilat Yitzhak. Ou seja, a Torá, na verdade, ele escolheu esse caso, justamente essa história, justamente essa situação que Avraham está para nos ensinar como tem que receber, como tem que se comportar para receber visitas. Ou seja, é um fundamento de como tem que se comportar um judeu para receber visitas. Então, por quê? Às vezes, as pessoas, pode acontecer que quando uma pessoa está com uma situação difícil, um sofrimento, uma situação que precisa de ajuda, qualquer tipo, pode ser monetária, outro tipo de situações, pode acontecer que tem muitas pessoas que vão pedir e dar uma desculpa, hoje eu não posso, justamente quando a pessoa mais precisa, está com mais dificuldade, certo? E tem que se esforçar para ajudar ela. Tem alguém, perguntar para as pessoas, alguém precisa de ajuda, é uma situação difícil, e pode acontecer que as pessoas vão chegar e falar, não, mas só que quer dar um pretexto, falar, olha, eu estou hoje, por exemplo, hoje eu não posso, porque eu estou muito ocupado, ou ele já está fazendo outras mitzvot, e um fala que ele fala que ele pode fazer porque eu estou ocupado, enfim, cada um com uma desculpa até boa, e pode acontecer essa situação, e na verdade, ou eu posso falar que eu estou cuidando de um público, ou eu preciso ajudar não sei quem, e falar da minha família, não sei, parentes, pode falar muitas desculpas, e no final das contas, essa pessoa, no final das contas, pode ser que vai acontecer que não vai receber a ajuda que ela precisa ajudar. Certo? Nessa situação que ela está precisando. A gente vê aqui em Avraham Avinu, que vem nos ensinar aqui, para dar como se fosse acordar, mostrar para a gente que, ao contrário, que um judeu que tem que se comportar de uma forma de fazer ajudar uma pessoa, tem que ser com toda a messirut nefesh, com toda a força, com toda a vontade, certo? Ou seja, Avraham Avinu, ele tinha muitos motivos para poder falar, eu não posso receber visitas hoje, 99 anos, um brit milá no terceiro dia, o dia está muito quente, qualquer um com essa situação ia falar, não preciso nem olhar para ninguém, ia ficar o dia inteiro descansando na cama, e não só que Avinu ele não descansou, procurou pessoas, sentou na porta da tenda, e quando ele viu
os 3 anjos, ele levantou com a dor, nem sentiu, porque nem sentiu a dor, nem sentiu nada, foi correndo direto para poder receber os 3 visitas que eram parecidas como árabes, certo? Pessoas que não pareciam pessoas tão importantes, então pessoas simples. E correu com toda nessa situação para poder receber eles, para poder servir eles e dar porque comer, o beber e tudo, né? Como se não tivesse acontecido nada com eles, tudo bem. Então, a gente vê aqui que de Avraham Avinu, que na verdade, por esse é o motivo que a Torá escolheu justamente essa história de Avraham Avinu para nos ensinar como tem que receber visitas. Não numa situação que uma pessoa está fácil para ela, quando ela não tem problemas. Não, justamente quando a situação está mais difícil para a pessoa, está com muita dificuldade, mesmo difícil para ajudar, mesmo assim nos obriga, nos ensina, como foi Avraham Avinu, que mesmo assim, até aonde tem que chegar o Yehudi, aonde tem que chegar para fazer a mitzvah de receber visitas, mesmo que é difícil para ele. E não, tentar procurar um pretexto, alguma coisa assim, ao contrário, a pessoa está precisando, está numa situação difícil, ao contrário, difícil, mesmo sem a Torá, nos mostra como Avraham falou, fazer isso aí. Esse é um ponto que a gente vê na Parashá. Agora, temos outro ponto interessante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte. Deixa eu pergunta aqui na Parashá, que o Rav Israel Misalant, desculpa, Gitz Misalant, ele pergunta uma pergunta. A gente sabe que o Midrash fala que como Avraham Avinu ele se comportou com os anjos, então o Criador se comportou com os descendentes dele no deserto. Da mesma forma. Então está escrito aqui na Gemara, e também o Rashi trouxe aqui uma parte, está escrito o quê? A maravilha da Marav, tudo que Avraham Avinu fez para os anjos, com ele próprio fez. Então a Kadosh Baruch Hu, o Criador, ele fez ele próprio com o povo de Israel. Tudo que Avraham Avinu fez com um mensageiro, não ele próprio, então a gente fez com um mensageiro. Traz aqui a Gemara e o Rashi trouxe, por exemplo, quando Avraham Avinu ele próprio foi para fazer comida, fazer a shkita e preparar o rebanho, fazer a shkita no touro, no bakar, para dar, ele próprio foi, então Hashem deu para o povo de Israel também, ele próprio deu deu comida no deserto. Quando Avraham Avinu foi fazer o pão, então Hashem deu o pão. Agora, quando Avraham Avinu pediu para o povo dar água, para o mensageiro da água, então quando foi para dar água, Hashem falou para Moshe Rabbeinu falar com a rocha e ele era o mensageiro para tirar água. Então vemos essa coisa que como Avraham se comportou com os anjos, então Hashem se comportou com o povo de Israel. A pergunta é a seguinte, o Rav Misalant, ele pergunta uma pergunta. Mas vem cá, então a gente vê aqui que no ponto da água está escrito que ele mandou um mensageiro. Então pelo fato que Avraham mandou um mensageiro para trazer água, então Hashem quando foi dar água para o povo de Israel no deserto, foi com Moshe Rabbeinu, como mensageiro. Mas vem cá, Avraham Avinu, toda a vida dele, ele convidou muita gente na casa dele. E com certeza teve vezes que ele trouxe água, ele próprio. E por que essa vez escolheu a Torá para trazer o caso da água, que aqui foi o exemplo que ele trouxe água com mensageiro. Então por isso que Hashem trouxe água no deserto com mensageiro. Mas vem cá, e as outras 1.300 milhões de vezes que Avraham Avinu trouxe ele próprio água, por que Hashem não trouxe isso como exemplo? Pergunta clara. A resposta é o seguinte. Até agora, até essa história que vimos aqui, que estão com 99 anos, que fez o Brit Milá no terceiro dia, até agora Avraham Avinu fez as mitzvot ainda do limite do ser humano. Ainda se considerado natureza. Até aqui um ser humano pode fazer normal fazer assim. Mesmo que é um nível alto, mas ainda está no parâmetro de normal. O povo de Israel no futuro, eles vão ter uma ajuda acima da natureza, que foi dada para eles no deserto o quê? Humano, que foi 40 anos no deserto, uma coisa que é dos céus, não é uma coisa natural, é acima da natureza. E também a água que saiu no deserto de uma rocha, é uma coisa acima da natureza. Ainda não era o suficiente o que ele fez hoje para ser que Hashem se basear, que como o suficiente, vamos dizer assim, não sei como se fala, mérito, não era certo ainda que Hashem, que o Todo-Poderoso se basear no que Avraham fez até hoje para poder dar para os filhos dele no deserto. Por quê? Porque os filhos dele no deserto precisam receber de uma forma acima da natureza. E até hoje ainda Avraham estava se comportando do nível da natureza. Mas quando chegou agora essa vez aqui, com 90